Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, principalmente nesse momento de pandemia. A gente vai continuar nossa aula sobre o método de cocção. Então, a gente já conversou sobre uma parte dos métodos de cocção por calor úmido, né? Então, a gente conversou aí sobre o branquear, né? Então, alguns métodos de cocção em água, tá? Hoje, a gente vai conversar sobre pontos diferentes, tá? Então, só relembrando a aula passada, então a gente conversou bastante sobre escalfado, pochê, tá? Tudo isso a gente conversou na aula passada, tá? Ainda tem alguns métodos por calor úmido em líquido que a gente ainda não conversou, que a gente vai conversar na próxima aula, tá? Vou trazer para vocês hoje o calor úmido em vapor, tá? Que ele é tão importante quanto o calor úmido em líquido, quando a gente fala de método de cocção. Por quê? Bom, quando a gente fala de calor úmido em vapor, é importante a gente entender alguns pontos. Que pontos são esses? Primeiro, quando a gente fala de calor úmido em líquido, a gente está falando de perda de nutrientes. Por quê? Porque eu coloco o meu alimento na água e o nutriente fica parte no meu alimento, parte no líquido está cozinhando o meu alimento, fazendo aquela cocção, tá? Então, quando a gente fala em cozinhar em vapor, né, nada mais consiste em cozinhar. O vapor ele envolve o alimento sem o líquido para separar ele do nutriente. Então, reduz bastante a perda dessas vitaminas, dos nutrientes, de todo o valor nutritivo desse alimento. Existem alguns métodos de preparo em vapor, tá? Eu coloquei aqui para vocês 3 deles. O primeiro, o calor úmido em vapor sem pressão, tá? O que isso significa? Significa que não tem uma panela vedando esse cozimento em vapor, tá? Quando a gente fala pressão, significa que teve uma vedação e que o calor se mantém pressionado ali dentro, tá? Então, não existe isso, né? Quando a gente fala em calor úmido em vapor sem pressão, a gente utiliza um recipiente com uma grelha no fundo, onde os alimentos são colocados e são cozidos, né, no líquido em ebulição. Então, na água fervendo, fazendo subir o vapor e cozinhando os alimentos. Eu coloquei aqui para vocês uma imagem para ilustrar, para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Ó. Então, a gente tem aqui o que parece ser uma panela, né? Em cima dessa panela a gente tem um escorredor de alguma coisa, pode ser escorredor de arroz, de macarrão, qualquer coisa que não derreta, obviamente, tá? Não esqueçam disso, é muito importante. E aí a gente coloca o alimento ali dentro e o vapor que vai subindo da água que está fervendo vai fazendo a cocção desse alimento, tá? E mantendo ali a maioria dos nutrientes presentes nesse alimento também, ok? O segundo método é o calor úmido em vapor com pressão. O que isso significa? Primeiro, que ele tem que ser feito em alguma panela especial, de pressão, basculantes ou autoclaves. Basicamente, aqui tem que ter um calor selado ali, tá? Então, a panela de pressão, ela retém o calor ali dentro. Se eu tiver uma grelha lá dentro, ou algo do tipo, eu consigo dispor o meu alimento, colocar menos água do que eu colocaria para, né, cobrir o alimento, coloco bem menos. A fervura vai fazer subir esse calor. A selagem nessa panela vai evitar que esse vapor todo vá embora, só parte dele vai sair e a outra parte vai circular dentro dessa panela, ajudando no momento de cozinhar os meus alimentos, fazendo eles chegarem na textura que eu estava procurando, na textura que eu queria, ok? Também coloquei a imagem para vocês terem uma ideia do que a gente está falando.
para vocês conseguirem visualizar o que é isso, né? Então, aqui a gente tem, né, o tradicional, sem pressão, e aqui eu coloquei duas imagens para vocês conseguirem observar. Do lado esquerdo, vocês estão vendo uma panela elétrica, né, que cozinha a vapor. Pode ser a panela de arroz, por exemplo, pode ser a panela de pressão elétrica. As duas fazem cocção a vapor, né, e elas ficam bem vedadas. Então, elas fazem o mesmo papel da panela de pressão, tá? E ao lado tem a panela de pressão, que algumas empresas agora têm vendido elas com esse cesto. E esse cesto é de cozimento a vapor. Então você consegue utilizar ele para cozinhar a vapor dentro dessas panelas de pressão. Ah, eu comprei a minha não tem. Nem todas têm, tá? É uma coisa nova no mercado, está chegando agora, não é uma coisa que era utilizada assim, comum por muito tempo, até porque está na moda, né? A gente cuidar da saúde, de manter os nutrientes dos alimentos, né? Todas essas partes aí da alimentação estão na moda. Então, quanto mais na moda fica, mais a indústria tenta aí vender pra gente produtos que façam a diferença no nosso dia a dia, tá? Terceiro tipo de cocção a vapor. É o calor úmido em vapor em papilote ou aicartotio, tá? Nossa, pro que nome difícil. Meu Deus, o que isso significa? Gente, nada demais. O nome é bem difícil, mas não significa nada demais. Significa cozinhar dentro de um envelope, digamos assim, tá? De forma bem simplificada, tá? Ó, vou ler para vocês aqui o que tá, né, a descrição. Consiste em colocar alimentos junto com temperos ou ingredientes líquidos em pequenos saquinhos de papel, manteiga ou alumínio, ou sacos de assar, né? Aqueles que vendem, por exemplo, vocês encontram no mercado para cozinhar frango. Aí tem um saquinho, aí vem o sachê de tempero, vocês podem colocar. Vocês já estão cozinhando em papilote, tá? Mesmo processo. Os sacos de assar previamente untados e levados ao forno quente. Os alimentos estarão prontos quando o saquinho estiver inflado. Podendo ser levados à mesa, alguns alimentos podem ser pré-cozidos. Em outra técnica bastante saudável, recomenda-se a substituição, né, do papel por folhas de couve, videira ou repolho. Contudo, as folhas não incham e deve-se prestar atenção ao ponto de cocção, tá? Então, é nada mais nada menos que cozinhar, né, envolvendo os alimentos com algum tipo de cobertura. Um outro exemplo são fazer peixe na bananeira, na folha de bananeira. É uma coisa bastante tradicional, principalmente na região da Amazônia. Eles cozinham muito dentro da folha de bananeira. Então, eles usam a folha de bananeira como o papilote do peixe. E tá tudo bem, né? Você pode usar produtos naturais ou você pode usar o papel alumínio, papel manteiga. Tudo isso é bem-vindo na hora de fazer a cocção de qualquer produto. É comum fazer produtos que fiquem mais macios. Então, por exemplo, não é comum fazer frango dentro do papilote, nem um filé de carne, tá? Porque são produtos que demandam muito tempo para estarem assados, né? Ah, Pro, mas você acabou de falar da coxa de frango. Sim, eu falei que não é comum, e não que é impossível, tá? Então não é comum, mas é possível, ok? É comum, principalmente quando a gente usa o papel manteiga ou o papel alumínio, fazer produtos como cogumelos, peixes, legumes, entre outros produtos mais fáceis de assar dessa forma, tá? Que fiquem numa textura interessante, macia, ok? Eu coloquei a imagem para vocês entenderem um pouquinho o que eu quero dizer quando a gente fala de envelope. É comum também ele ser servido dessa forma, né? Então, ele ser colocar literalmente o papilote em cima do prato e levar na mesa do cliente. Isso é normal, tá? É uma técnica bastante tradicional. Até porque você fala para o cliente, olha, realmente foi feito em papilote, aqui está a prova. É basicamente isso, tá? Então, como vocês podem ver, em uma foto a gente tem ali um peixe com limão, inclusive,
E na outra foto a gente tem camarões, que são produtos mais fáceis de ser cozidos dentro dessa técnica. Ok? Continuando. A gente vai falar um pouco de método de cocção por calor seco, tá? Hoje a gente vai falar do calor seco sem gordura, algumas técnicas, tá? Na próxima aula a gente vai terminar o calor seco, principalmente o sem gordura, e o calor. Gente, só um minutinho. E o calor úmido e líquido, tá? Então a gente vai terminar na próxima aula. Então, falando um pouquinho sobre esses três que eu coloquei para vocês, eu vou começar pelo mais simples, que é o banho-maria, ok? O banho-maria, a gente coloca o alimento em um recipiente, que por sua vez é colocado em outro com água quente ou fervente. Utiliza-se o forno ou uma fonte de calor. Esse método é ideal para alimentos delicados, que não devem ir direto ao calor forte. O banho-maria é também utilizado para a conservação de alimentos a temperatura constante, tá? Quando a gente fala temperatura constante, é uma temperatura, né, que fica ali a mesma temperatura por um tempo, tá? A gente pode chamar aí de banho-maria, porque é esse processo que a gente procura. Por que é importante a gente trabalhar aí com calor seco, né? Porque no calor seco ocorre a desidratação e o escurecimento do alimento, né? Lembra que a gente conversou lá na outra aula sobre reação de Maillard? Nossa, que nome difícil. Ou caramelização, aquilo que dá cor aos alimentos, isso por conta da queima do amido e do carboidrato presente nos alimentos. É muito importante o calor seco para dar essa reação, para dar essa corzinha nos nossos alimentos no dia a dia, tá? O banho-maria é um exemplo de técnica que auxilia a fazer produtos delicados. Então, por exemplo, pudim, né? Até coloquei imagem para vocês aqui, tanto do pudim quanto do chocolate. Nossa, Pro, mas são dois elementos da confeitaria. Significa que banho-maria é usado só na confeitaria? Não, ele é usado na confeitaria e na cozinha quente. Eu quis colocar dois alimentos que vocês já conhecem e que vocês já reconhecem, né? Ou que vocês já fizeram de alguma forma. Por exemplo, vou contar um segredo para vocês. Para fazer pudim sem furinho, é só abaixar bem o fogo. Porque o pudim com furinho, ele está incorreto. Ai, Pro, mas eu adoro pudim com furinho, tem problema? Não, não tem problema nenhum vocês gostarem de pudim com furinho. A questão é que o pudim corretamente é feito sem furinhos. Isso porque tem um controle de temperatura maior que deixa ele bem lisinho por dentro e bem cremoso. É uma característica dessa sobremesa. E eu coloquei o chocolate de banho-maria porque o chocolate a gente só consegue trabalhar em banho-maria, né? Porque ele tem uma temperatura de queima muito baixa. Se o chocolate chegar a 51 graus, ele queimou, não dá para fazer mais nada com ele, uma tristeza. Vamos lá, o segundo método de cocção é a selagem, né? Ou selar, que é a técnica utilizada em peças de carne, nos quais coagulam as proteínas, formando uma capa para reter o suco em seu interior e corar bem todos os lados, né? Então aqui a gente força a reação de Maillard, a caramelização dos alimentos. Vou dar o exemplo do bife. Se você, com a frigideira bem quente, um pouquinho de gordura, eu sei que tá calor seco sem gordura, então vocês podem imaginar ele com um fiozinho só ou sem nada, tanto faz. Você deixa lá a frigideira bem quente, aí vocês vão colocar a proteína e ela vai fazer aquele barulho, né, de carne quando entra no fogo. Ele vai começar a chiar no fogo. Colocou. Quando você deixar um tempo, você vai perceber que a carne ela vai mudar de cor. Ela tá bem vermelha e ela vai mudar de cor, né? Ela vai ficar mais amarronzada, né? Até chegar ali numa uma cor ainda mais escura. Eu coloquei a imagem aqui para vocês conseguirem né, entender o que eu tô falando. Então, quando a gente coloca, tá igual aqui do lado direito. E depois de um tempo, ela fica aqui igual ao lado esquerdo, certo?
isso, o que aconteceu? Ele coagulou a parte de fora da carne, tá? Se eu fizer esse processo corretamente de todos os lados, eu vou ter uma carne cheia de suco, porque não vai ficar vazando o líquido da minha carne, e mais suculenta, porque ela vai ter mais umidade para cozinhar dentro, né? Nossa, é muito difícil, eu não consegui entender. Na prática, fica muito mais fácil de entender essa técnica, tá? E de entender o que é essa carne mais macia, essa carne mais, né, cozida com o próprio suco da carne, como que isso funciona. O método de selar a gente usa para quase tudo dentro da cozinha, tá? A gente, né, se você vai cozinhar uma carne assim, na pressão, fazer uma carne de panela, a gente pode usar essa técnica, ela é super bem vista, tá? Então vocês vão entender melhor na prática, mas garanto que vocês vão querer usar para sempre. E a última, né, de hoje é o assar. É um tipo de cocção onde o alimento é exposto ao ar seco e quente, ar livre e forno, com temperatura controlada por um tempo adequado. Para aquecer o forno, selar a carne antes, vire a carne durante o cozimento, evitando perfurá-la. Esse aqui é o método de preparo da selagem. Desculpa, gente, misturou um pouquinho aqui com o assar. Então vamos só falar sobre o assar e eu já leio o método de preparo aí da selagem para vocês. Então o assar é um tipo de cocção onde o alimento é exposto ao ar seco e quente, ar livre e forno, com temperatura controlada por um tempo adequado, tá? Quando a gente fala de assar, a gente precisa de temperatura controlada, de ar parado, quente, ou ventilação, né? Isso quando a gente tem uma ventoinha dentro do forno que ajuda a ventilar esse calor quente lá dentro. E de controle de temperatura. Então, se o seu forno estiver desregulado, você vai ter um tipo de assamento desregulado também. Então, o seu bolo vai ficar mais moreno de um lado do que do outro, a sua carne vai assar mais de um lado do que do outro. Isso é comum, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu também coloquei 2 imagens para vocês, porque eu tanto posso assar um frango, quanto posso assar um bolo dentro do forno. Tudo bem, qualquer um dos dois são super bem vistos, tá? Sobre esse método de preparo aqui da selagem. Talvez vocês consigam entender um pouquinho melhor agora. Para aquecer, né? Para selar a carne, a gente vira a carne durante o cozimento e evita perfurar essa carne. Por quê? Sem perfurar a carne, a gente retém o suco da carne ali dentro, o que ajuda ali no tipo de cocção. E a gente pode levar, né, essa carne para finalizar no forno, tá? Então, os métodos de preparo do calor seco sem gordura podem ser utilizados em conjunto, não tem problema nenhum. É isso que esse trechinho quer dizer. Combinado? Gente, muito obrigada. Eu agradeço muito a atenção, vocês terem assistido essa aula. A gente vai entender um pouquinho melhor e vai conversar mais sobre métodos de cocção na próxima aula. Combinado? Espero vocês lá. Obrigada.